Saudações, bem-vindos a mais uma edição do Nosso Way. Hoje estamos aqui em mais uma semana, vamos conversar com mais uma mulher. Esse programa, na verdade, dá voz às mulheres que não têm onde desabafar muitas vezes. Nós convidamos elas aqui para poderem se expressar melhor. Este é o nosso programa, é o Nosso Way. Siga a nossa página nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube e muitas outras. Então, hoje estamos aqui com a Nina Sitoy. Nina Sitoy é uma mulher moçambicana, casada há cerca de 3 meses. Ela perdeu a sua mãe no dia do seu casamento. Perder a mãe é uma situação normal. Acontece muitas vezes, mas o que não tem sido comum é o que aconteceu com a Nina. A Nina perdeu a sua mãe no dia do seu casamento. O dia que devia ser o mais feliz da vida dela tornou-se um dos mais tristes, se não o mais triste da vida dela. Mas ela está aqui para desabafar, está aqui para conversar conosco e para contar como é que isto tudo aconteceu. Chama-se Nina Sitoy. Primeiro agradecer, pelo convite e por ter aceito a minha presença aqui neste programa e dizer, pela primeira vez eu vou falar deste assunto desde que aconteceu. É uma situação realmente muito difícil, foi uma situação muito difícil para mim, perder uma mãe no dia mais feliz da minha vida. Eu não sei onde fui buscar forças, eu sempre digo para mim mesma, se não enlouqueci, foi graças a Deus. Bem, minha mãe esteve doente, ela ficou doente por muito tempo, mas a doença dela, eu não acreditava que fosse lhe levar à morte. E principalmente naquele dia. Ela adoeceu por aí 1 ano, 2 anos, ela tinha problema dos pés, ela não andava, os pés dela doíam. Então o tempo foi passando, a coisa foi piorar, eu não sei se foi emoção demais. Na quarta-feira, eu me distanciei um pouco da minha mãe nas 2 últimas semanas antes do meu casamento, porque eu já estava mesmo dentro do assunto casamento, então poucas vezes eu ia lá lhe visitar. Mas nós falávamos praticamente todos os dias, todo santo dia eu conversava com ela, tanto que quando a gente falasse, nós conversávamos ao telefone, a pessoa que está do lado não podia acreditar que ela é uma pessoa doente, porque ela estava aparentemente bem saudável. Na quarta-feira, na segunda-feira falamos, terça-feira falamos. Então, na quarta-feira eu passei todo dia nas correrias do casamento, era a mesma semana do casamento, nas correrias do casamento. Então, fiquei todo dia sem falar com ela naquela quarta-feira, só por volta das 20 e pouco, eu liguei para ela. Ela não pegou o telefone. Eu achei estranho, porque não era o costume dela. Voltei a insistir, ela não pegou o telefone. Então comecei a ficar preocupada. Porque não sei, mas alguma coisa já dizia. Eu não acreditava que o casamento fosse se realizar. Eu tinha um pressentimento um peso muito grande, Então comecei a ficar preocupada. Eu liguei para um dos meus irmãos, eu a perguntar se ele teria falado com a mamãe naquele dia. Ele disse que sim, mas ele estava a mentir, porque ele não queria me deixar mais preocupada, porque ele já sentia a minha preocupação, eu incomodava tanta gente por causa da minha preocupação, ou meu pressentimento. Então, ela ligou para a mamãe. Então, ela não atendeu, voltou a ligar, ela não atendeu de novo. Então, o que ele fez? Não sei, em algum momento o telefone atendeu, não sei se ela atendeu ou o telefone que mexeu se acabou atendendo. Então ele pergunta, mãe, a mãe não está a ligar e a mamãe não está a atender, ela não respondeu nada. Então ele retornou a chamada para mim, disse que não, eu falei com a mamãe, liga lá para ela agora. Minha mãe, falar da minha mãe, ela era uma mulher tão forte que ela não queria nos deixar preocupados. Quando o meu irmão me disse para retornar a chamada para minha mãe, eu não retornei, tudo bem, eu só queria saber como é que ela está. Se ela está bem, tudo bem. Então, quinta-feira,
madruguei muito, fui às minhas compras, né? Era mesmo a véspera do casamento. Fui às minhas compras, chegado lá, fiz as minhas compras por volta das 10 e pouco. Liguei para minha mãe, ela não atendeu. Voltei a ligar, ela não atendeu. Pronto, comecei a passar mal. Eu estava com meu filho, o motorista que nos levava para as compras. Eu disse, meu filho, o vovô já não existe. Ela, não, mãe, você está preocupada, não sei o que, vovô está bem. Eu, não, vovô já não existe. Eu falo aquilo, já estou mesmo muito nervosa. Então, meu filho tentou me acalmar. Pronto, voltei para casa e tal. Então, o meu irmão também ficou preocupado por ela não ter atendido o telefone no dia anterior, na quarta-feira. Então, ele também saiu de casa dele, à casa da minha mãe. Só que quando eu volto para casa, descarrego as compras, volto a sair, eu ia para a Manhissa, Ia à Manhissa para fazer outras compras. Então, meu pai me liga. Ele, Nina, meu pai, ele, tua mãe não está bem. Minha mamãe não está bem, sim. Papai, agora podemos adiar o casamento? Ele, não há necessidade, mas ela não está bem. Tudo bem, eu disse, tudo bem. Eu falei para o motorista, não, vamos virar a rota, vamos para a casa da minha mãe. Chegado lá, ela estava tão bem, sabe, tão bem. Só de ter me visto, ela ficou muito bem, começamos ali a conversar. Eu, mamãe, você me assustou. Eu liguei ontem, liguei hoje pela manhã, mamãe não atendeu, então eu já estava a ficar preocupada. Ela, não, minha filha, estou bem. E pronto, começamos a fazer acerto dos últimos detalhes do casamento que já ia acontecer dentro de um dia depois, né? Falamos, acertamos muita coisa. Minha mãe era cantora. Então, ela já havia feito uma música que ia cantar naquele dia para me receber, aquela coisa toda. Então, tudo bem. Meu Deus. Eu não sei, eu não consigo imaginar o que aconteceu naquele dia, mas eu vi que minha mãe estava bem, mas eu tive uma coisa muito forte, uma coisa que eu não queria me separar dela naquele momento, tanto que eu pedi ao motorista, eu não penso para ir à Manhissa fazer as compras, comprar aquilo que eu ia lá comprar. Ela, não, tu não podes ficar aqui, porque você vai ficar com a cabeça, não sei, você tem que ficar se concentrar. Vamos, depois, sei lá, voltamos. Mamãe está bem, você está a ver que mamãe está bem. Mas alguma coisa me prendia, alguma coisa, não queria largar dela. Eu lhe dei um abraço, então minha mãe só disse para mim, minha filha, não chora, não quero te ver nunca você a chorar, vai correr tudo bem, mamãe. Então saí, entrei no carro, o carro manobrou, eu não. Deixa-me descer. Eu desci, voltei. Pronto, minha mãe já estava a tomar a sua sopa, estava ali a conversar, porque já estava lá também meus irmãos. Estavam lá a conversar, tudo bem. Ela, Nina, ainda não foste? Eu, não, mãe, ainda não fui. Eu queria saber como é que ia ser aquele dia. Quer dizer, eu sempre tinha alguma coisa para falar com ela, mas por quê? Porque alguma coisa me dizia para eu não largar dela, eu não me separar dela naquele dia. Pronto, ela disse, não, vai lá, tá ficar tarde. Eram 16 e pouco, eu ia ainda à Manhissa. Voltei, acabei indo, né? Acabei me separando dela e eu fui para lá. Sexta-feira eu queria ir lhe ver, mas não deu, porque já era o último dia, então tinha que acertar muita coisa, mas a minha mãe não me saía da cabeça. Eu pensava na minha mãe. Ela estava bem aparentemente, mas alguma coisa em mim que pesava. E na sexta, no sábado de manhã, eu acordei, fiz a minha oração, já era o dia do casamento. Fiz a minha oração, pronto. Começou-se ali a lenga-lenga do casamento. Quando eu saí para o registro, eram 8 e pouco. Sabe, senti um pressentimento muito forte, afinal de contas. No momento em que eu saí, a minha mãe também estava a perder a vida naquele momento. Tudo bem. Saí sem oração, acreditei que eu saí sozinha de casa, sem cortejo ali, sem ninguém. Fui entrar no carro, então mandaram voltar. Não, saí lá, poder fazer oração. Os cortejos estão lá, estou à espera. Quer dizer, foi uma agitação e tanta, mas naquele momento... Pronto, afinal de contas, porque minha mãe estava a dar o seu último suspiro exatamente naquele momento. Então, dali,
Aconteceu o casamento todo, mas eu não estava bem. Fomos ao registro, aos passeios, à igreja. Eu não vi minha mãe ali, então a coisa piorou mais por não ter visto a ela. Minha mãe vivia com o meu irmão, caçula dela. Então o meu irmão também não estava ali. E o meu irmão era o homem do som, né? Mas ele não estava ali, tanto naquela manhã, tanto nos passeios. Eu pedi tanto que meus irmãos todos estivessem comigo naquele dia. E o meu irmão mais velho passou da minha casa de manhã. Ele deixou a filha. Eu, mano, agora não te preparas, não está na hora. Ele, não, eu tenho que ir para a casa de mamãe. Eu, o que tem? Ele, não, mamãe está muito bem, só vou estar com ela, ajudar ela a se preparar, né, para poder estar no evento. Afinal de contas, a minha mãe já não existia. E pronto, eu pressentia alguma coisa, me dizia. Então, quando chegou o momento, eu, madrinha, vamos para a casa da minha mãe? Ela, não. Eu, madrinha, eu tenho que ver minha mãe. Ela, não. Vamos ir no final do dia, depois dos presentes, da festa toda, vamos para lá, vais ver a mãe, depois vais à lua de mel. Eu, tudo bem, não tem problema, se for assim, tudo bem. E assim foi, o casamento aconteceu, igreja, presente, essa coisa toda. Então, no final, disseram, vamos para a casa da tua mãe para você poder ver a ela. Eu ainda vestida mesmo de noiva, saí, eu toda feliz, toda ansiosa, toda entusiasmada. Minha mãe, ela é que me ajudou a escolher esse vestido, então ela vai ficar muito feliz de me ver assim. Eu cheguei lá, entrei na casa da minha mãe, estavam ali umas senhoras. Eu, tudo bem, acho que souberam que a gente vem para cá, então eles vieram receber o casamento, a noiva. Só que quando eu entrei, não ouvi muculunguanas nenhum, não ouvi nenhuma, nada de assim, que diga que estão a receber um casamento. Eu estranhei. Entrei na sala, estavam ali sentadas as senhoras, cobertas, já mucume, não sei o quê. Eu acho que deu para perceber que meu pressentimento de toda a semana, acho que aqui alguma coisa não está bem. Então eu entrei, quis entrar no quarto da minha mãe, bararam-me, disseram não. Então eu voltei. E dali eu não sei mais nada o que aconteceu, acho que apaguei, tiraram meu vestido de noiva, desfizeram minha maquiagem, eu apaguei totalmente. Então essa é mais ou menos a minha história, a minha dor. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Boa. Isso tudo aconteceu no sábado? No sábado, sim. No sábado. E o casamento acabou ali? Acabou ali mesmo. Não houve lua de mel, não houve domingo. Acabou tudo naquele dia. E como é que reagiu depois de... Diz que quando aquilo tudo aconteceu, ficou apagada praticamente. Sim. Desmaiou? Acredito que sim, né? Desmaiei porque fiquei apagada, vi tudo escuro. Isso eu dei por mim, já não estava ali com o meu vestido, já estava de uma roupa normal. Estava vestida de uma maneira assim, normal mesmo. Acredito que eu tenha desmaiado, sim. E como é que reagiu quando acordou? Parecia um sonho. Bom, acredita que até hoje, ainda não me caiu a ficha a 100% que minha mãe... Não, eu levei uma semana, 2 semanas para poder perceber que realmente aquilo aconteceu comigo. Eu imaginei que eu tivesse saído do casamento e tivesse ido à lua de mel, então tivesse dormido lá e tivesse tido um pesadelo. Porque foi difícil, sabe? A ver quando tu... quer dizer, como se fosse aquilo um sonho, uma coisa que não está a acontecer, não é a realidade. Então foi uma coisa muito, muito chocante, muito difícil de encarar. Muito difícil. E aí foram dois momentos, duas coisas pesadas. Perdeu a sua mãe. E justamente no dia do casamento. O que foi mais difícil de lidar aí? Perder a mãe ou ter perdido no dia do casamento? A morte, todos nós passamos por ela.
A morte é o caminho de todos. Então, eu acreditava que em alguns momentos, né, eu tinha que perder a minha mãe. Mas que seria exatamente naquele dia. Isso sim foi muito difícil. Está sendo muito difícil. Está sendo muito difícil mesmo. Muito difícil. Não existe coisa pior. Foi uma mistura de sentimentos, né, que eu tive. Perder a mãe no dia mais feliz da minha vida. Foi difícil. Foi difícil, muito difícil. Muito, muito, muito. É uma dor que eu não saberia explicar. Não podia ser naquele dia, não podia. Minha mãe adoeceu por muito tempo. Já teve esse problema, já tinha esse problema dos pés há muito tempo. E foi exatamente naquele dia, o dia que ela mais sonhou, o dia que eu mais sonhei, o dia mais feliz da minha vida. Perder minha mãe foi difícil. Ela não chegou a realizar o sonho de ver a Nina a casar? Não. Ela não realizou. E o mais difícil para mim é que eu sou a única filha dela. Então, ela tinha que estar ali. Ela tinha que estar naquele momento. É uma coisa que ela sempre sonhou, é uma coisa que ela sempre desejou, é uma coisa que ela sempre... Mas, infelizmente, ela não pôde estar. Não pôde estar. Eu acredito que ela... Minha mãe era uma mulher muito forte. Acredito que ela tenha sofrido muito durante o tempo em que ela ficou doente. Ela sofreu muito. Acredito que ela teria perdido a vida durante a semana ou naquela quarta-feira em que eu comecei a ter aquele peso nas minhas costas. Eu acredito que seria aquele dia que ela mesmo teria ido embora. Mas acredito que ela deve ter se esforçado muito. Meu irmão mais novo diz que mamãe tinha medo até de dormir. Minha mãe tinha medo até de fechar os olhos, né? Porque ela tinha medo de repente ela não acordar mais. Ela esforçou-se bastante. Eu imagino, eu acabo me sentindo um pouco culpada, né? Quer dizer, foi uma mistura, um tormento na minha cabeça, uma confusão na minha cabeça, porque eu em algum momento senti uma dor, mas talvez a dor tenha se intensificado mais por causa de ter feito ela sofrer tanto, porque talvez ela queria descansar, mas ela não podia descansar. Ela teve que ter talvez uma discussão com Deus. Ela, não, Deus, não me leve agora, não me leve agora. Deixe-me ver pelo menos o casamento da minha filha. O casamento da minha filha. Eu acredito que ela de verdade, ela orou bastante, ela teve aquela discussão com Deus, não, Deus não faça isso, não, Deus não faça. Acredito que quando ela chegou aquele sábado, ela disse para ela mesma, é hoje. Então, quando ela disse, é hoje, acho que ela ficou relaxada. Então, Deus fez a sua vontade. Acha que ela encontrou a paz? Eu acredito que agora ela pode ter encontrado a paz, mas nos primeiros dias acredito que foi difícil ela ter a paz, seja onde ela estivesse naquele momento, né? Porque eu não lhe dava paz. Eu não dava paz minha mãe, porque eu não conseguia conciliar essa situação. Eu ficava a todo momento a chorar, a fazer muitas questões para Deus. Por que Deus? Mas por que comigo? Mas por que comigo? E aquilo acredito que atormentava ela. Ela não tinha paz. Mas agora, hoje que estou aqui a contar essa história, dou graças a Deus, porque para mim isto não parece nada, mas é uma grande vitória falar desse assunto sem talvez derramar uma lágrima, porque eu neste momento eu estaria aos prantos. Nós não íamos aqui a conversar, mas graças a Deus por tanto querer essa paz, né? Onde ela está,
eu já consigo falar deste assunto. Isso é uma grande vitória. Eu acredito que minha mãe já tem paz, sim. Ela já tem paz. Porque falo dela agora não com aquela dor, mas por orgulho, por ela ter se esforçado tanto, para que Deus não lhe levasse aqueles dias. E ela foi muito forte. Foi muito forte. Esta foi a pior sensação que já teve na vida? A pior. A pior. A pior. O meu irmão sempre dizia para mim, para já, muito obrigada. Vou explicar porque agradeço meu irmão depois. Foi uma sensação, a pior de todas, porque esta é a primeira morte direta. A pior morte que tem a ver. Já perdi primos distantes, já perdi tias, tios, avós distantes. Mas esta é a primeira. É a primeira mesmo. É a primeira morte direta. É a pior morte. Hoje consegue falar sem estar a chorar? Graças Isto a Deus. é bom. É. Como superar uma perda? Sou Deus. Nós perdemos pessoas todos os dias. Todos os dias. Direto ou indiretamente, com uma relação direta ou indireta, perdemos pessoas todos os dias. E se hoje conseguiu, de certa forma, ter uma superação, não no total, nós nunca chegamos a superar totalmente, mas consegue falar hoje, explicar a história e com um pouco mais de tranquilidade. Como superar? Primeiro, a melhor, o melhor consolador é o Espírito Santo. Sou Deus. Eu sou uma obreira, né, de Deus. Eu acredito que foi Deus. Não há como, não existe definição ou explicação de como superar uma dor dessas, uma perda dessas. Mas eu acredito que com Deus tudo é possível. Chegou um momento que eu sou uma pessoa muito alegre, gosto muito de dançar, cantar, não sei o quê. Então, eu quando visse os meus vídeos agora, depois de perder a minha mãe, eu dizia para mim, será que um dia vou voltar a dançar, a cantar assim, vou voltar a ficar feliz? De voltar a ser aquela pessoa alegre. Eu até comentava com meus irmãos, será que algum dia volto mesmo a ser aquela Nina que sempre fui? Mas agora vejo que é possível, sim, a gente superar uma morte, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, com a ajuda daquele que está em todo momento conosco. Sabe, Boaventura, se não fosse Deus, eu estaria louca. Eu sofro muito de depressão. Então, eu acredito que a minha família, falo dos meus filhos, meu esposo, principalmente meus irmãos, sabe que eu sou uma pessoa muito deprimida. Então, quando aconteceu isto, sabe, a maior atenção foi para mim. E desde já mesmo agradecer aos meus irmãos. Eles foram tudo para mim, foram tudo, porque se não fosse por eles também, com a ajuda deles, eu teria enlouquecido. Eles iam sempre para minha casa, iam visitar-me, ligavam-me em todo momento, isso para não me deixar eu cair na depressão, porque eu já sou uma pessoa deprimida, eu estive em tratamento da depressão. Então, quando aconteceu isso, todo mundo só pegou o queixo, o que será dela? Mas graças a Deus aqui estou, contando a história. Não completamente bem, mas aceitei que minha mãe de verdade já não está cá entre nós. Consegui aceitar isso. O bom é que o sonho dela realizou-se. Realizou-se. A Nina está aqui casada. Realizou-se. É uma recém-casada. Ela está muito feliz, acredito que ela está muito feliz. Está bem, né? Está em paz, agora está em paz. Ela está bem. No dia do casamento, ok, depois de... O casamento estava a acontecer aonde? Num salão? Não num salão, estava na minha casa, porque os meus pais eram separados já há 30 e tal anos.
Então, ali eu estava dividida se vou para a casa do meu pai ou da minha mãe. Então, eu preferi que o casamento fosse na minha casa. Eu já tenho casa própria. Então, tudo aconteceu mesmo no meu quintal. Foi uma coisa ali de casa. Agora, foi assim. E eu antes falei que eu queria agradecer ao meu irmão, a quem eu sigo, e pedir desculpas também. Agradeço a ele porque ele foi muito forte. Hélio HS, como o chamamos, ele foi muito forte. Ele soube do falecimento da minha mãe durante o casamento. Não durante, porque ele dormiu na minha casa naquela sexta-feira. Ele era o cameraman, né? Ele que estava nas fotografias, filmagens. Então ele, naquela manhã ele acordou todo feliz de casamento da mana, né? Só que um pouco antes da gente sair de casa, ele recebeu uma mensagem. Minhas sentidas condolências. E aquilo meu pai tentou esconder o máximo possível para que ninguém soubesse, até pelo menos depois de toda a cerimônia, de tudo terminar. Então, só que dizem que notícia ruim voa. E alguém mandou condolências para meu irmão. Meu irmão ficou pateta, ficou pasmo, sem saber o que estava acontecendo. Ele ligou para meu pai: pai, o que está acontecendo? Estou a receber aqui condolências do fulano. Então, meu pai disse que não, eu não sei de nada, não está acontecendo nada, está tudo bem. Então, ele: pai, conta a verdade. Meu pai disse que não, filho, está tudo bem, está tudo bem. O seu pai não estava no casamento? Estava. Então, depois o meu pai acabou dizendo: tens que ser muito forte, tua irmã não pode sequer desconfiar, os convidados não podem sequer desconfiar, mas realmente mamãe já não existe. Meu irmão diz que ele teve que sair de casa, naquele momento, da minha casa, naquele momento foi numa esquina, e ele diz que tirou toda a raiva, chorou bastante, porém enxugou as lágrimas, voltou para casa, como se tudo estivesse bem. Então eu agradeço a ele por isso, ele foi muito forte. Houve um momento durante o percurso do casamento em que eu desconfiei. Quando disseram: não vamos para a casa da tua mãe agora, vamos no final de tudo. Eu desconfiei, mas quando olhei para a cara dele, ele era o único irmão que estava ali comigo. Ele estava bem. Ele só não teve mais forças de ficar ali a filmar, ele teve que dar alguém para filmar. Ele estava bem. Então, se meu irmão está assim, significa que está tudo bem, mamãe está bem. E preferia ter sido dita no momento em que aconteceu, ou está tudo bem do jeito como aconteceu? Não está. Não está. É por isso que eu digo que houve um momento em que eu senti muita culpa. Eu preferia que ali mesmo antes de nós sairmos, quando aconteceu a coisa, tivesse me Antes de casar, Antes de casar, sim. Eu acredito. Eu preferia que tivesse me dito, porque, olha só, eu fui, casei, dancei, brinquei, enquanto a minha mãe já não estava comigo. Isso é uma coisa... Acabei me sentindo... Senti muito peso, né? Senti muito peso. Eu preferia que tivessem dito: olha, aquilo já seria a minha decisão, se continuo com o casamento ou termino, ou paro tudo mesmo, vou... Claro que ali já não tinha mais nada a se fazer, ela já não existia. Mas também não culpo a minha família, né? Agradeço, desde já agradeço, mas eu preferia que tivessem me dito logo que minha mãe já não estava ali. E se tivessem dito ali, continuava o casamento? Boaventura, eu não sei. A hora marcada para o registro, a isto, aquilo. Pelo menos ao registro iria. Sim, eu na minha cabeça o que me passa, eu acho que eu só teria ido lá assinar o casamento e ponto final. Eu ia chorar a minha mãe. Eu não sei, mas eu preferia que tivesse sido assim. Eu continuava só no assinar, né? Depois, pronto, porque não foi justo. E depois de ter ido para a casa da sua mãe no sábado, quantos dias depois voltou para casa? Uma semana depois. Uma semana. Como é que encontrou a casa? Saiu de lá num ambiente de festa, estava tudo ornamentado? Quando cheguei na minha casa,
olhei para um lado. Eu tenho o meu cantinho que eu gostava de estar ali sentada a conversar com a minha mãe. Então, quando cheguei, eu olhei para ali. Ai, meu Deus, foi uma dor. Entrei na sala, eu vi aqueles presentes todos. Eu disse para mim mesma, eu preferia que não tivesse uma única coisa, de tanta coisa que presentearam-me aqui, mas que tivesse a minha mãe comigo. Que tivesse a minha mãe comigo. Ali é como se Deus me fizesse. Quando eu entro no meu quarto, é como se... Porque a maioria das coisas já arrumaram no meu quarto, né? É como se Deus ia me fazer escolher naquele momento, ou na escola, entre a vida da tua mãe e isto tudo que está aqui. Então, eu preferia 1001 vezes que aquilo tudo não existisse, mas que a minha mãe estivesse comigo. Foi assim que eu me senti, que não foi nada fácil, tanto que tive que voltar para casa com uma tia minha, que ela ficou comigo uns dias, né? Para eu poder me acostumar, talvez, àquela nova realidade. E as pessoas tinham conhecimento que a Nina estava prestes a casar. Obviamente, as informações circulam, as pessoas sabem. Eu acredito que mesmo depois de ter tido essa notícia, alguns ainda continuavam a parabenizá-la pelo casamento. Os que não tinham conhecimento da infelicidade. Eu acredito que aquilo que eu disse mesmo à primeira, que notícia ruim espalha-se. Ok. Voa mais. Voa. Ninguém mais parabenizou-me. Elas parabenizaram-me 1, 2, 3 semanas depois, porque eu postava, cada semana que passasse eu postava a morte da minha mãe e o casamento, a morte da minha mãe e o casamento. Então as pessoas, 2, 3 semanas depois, quando já parabenizaram-me, mas naquele dia seguinte, uma semana depois, as pessoas só davam-me condolências, ou as pessoas não sabiam se podia, tanto que até hoje há pessoas que têm medo de comentar alguma coisa sobre o casamento. As pessoas sinto que as pessoas ainda têm esse medo. Ainda tem. O que mais lhe ajudou a superar? Meus irmãos. Meu irmão mais velho e meu irmão a quem eu sigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Acredita a boa aventura que eles saíram de casa deles. Vinham estar comigo ali para eu conversar. Há pessoas da igreja que iam para a minha casa, me encontravam ali sozinha. Então, dia seguinte, no mesmo dia, havia pessoas da igreja que encontraram-me sozinha. Então, meus irmãos faziam questão de sair das suas casas para a minha casa. E eles foram uma bênção na minha vida, são uma bênção na minha vida. Eles ajudaram-me bastante. Para os próximos anos, o dia 11 de maio, qual é o sentimento que vai trazer? Uma mistura de sentimentos. Porque o dia 11 de maio ficou marcado duplamente na minha vida. E uma mistura de sentimentos. Tanto que todos, até aqui, todas as datas, dia 11, isso eu falo dia 11 de junho, dia 11 de julho, foram um dos piores dias, porque sempre me vê aquelas imagens, me traz lembranças não muito boas, né? Ao invés de me trazer lembranças de casamento, 2 meses depois, não sei o quê, me traz mais as lembranças da morte da minha mãe. Acha que um dia vai conseguir olhar para o dia 11 de maio em particular como o dia do casamento? Não. Acho que a primeira impressão, sempre que vai aparecer no dia 11 de maio, vai ser a perda da minha mãe. Não. Eu acho que não, jamais, não sei, talvez o Espírito Santo, como confio muito nele, mas essa data tornou-se uma data muito difícil para mim. Como é que define sua mãe? Ai, meu Deus, Dona Linda.
Linda Kwambi, uma mulher muito forte, uma mulher muito amável, uma mulher muito... Jesus... Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Não que eu esteja a falar isso porque ela já não está cá entre nós. Mas minha mãe foi uma mulher muito forte. Minha mãe foi uma mulher muito presente nas nossas vidas. Eu sempre dizia que a nossa dor, especialmente para mim, a minha dor, doía mais na minha mãe do que em mim. Então, mãe é uma palavra muito suprema, uma palavra muito... Minha mãe foi uma mulher forte, resumindo. Minha mãe foi uma mulher muito forte, uma mulher muito batalhadora. Minha mãe batalhou bastante. Acredita, Boaventura, antes mesmo de eu sair da casa da minha mãe, não sei, mas dos 19 anos até esses últimos anos, antes dela ficar doente, não passava nenhum aniversário sem que a minha mãe fizesse um bolo, desse um presente. Então ela tem 4 filhos. Ela fazia de tudo sempre para agradar os filhos. É a única menina? Sou a única menina. Então ela é uma mulher muito sem definição nenhuma. Minha mãe é a máxima. Estamos em dias muito corridos. Nós quase nunca temos tempo para nada. Pois. Estamos a trabalhar, temos que fazer isto, estudar, essas coisas todas. Acha que em meio a esta correria toda estamos a aproveitar como deve ser as nossas mães? Não estamos. Eu agora tenho aconselhado muita gente, muitos amigos, que aproveitem o máximo. Eu vou dizer o seguinte: este ano, já que mesmo entrei com o programa, o plano de casamento, me dei pouco tempo para estar com a minha mãe. Eu estive com ela, lembro que eu estive com ela no aniversário dela, dia 2 de janeiro. Estive mais umas 2, 3, 4 vezes, mas também só dava uma passadinha. Mãe, só passava mesmo de ver, não vou ficar, não sei o quê. Eu sempre estava toda apressada, toda na correria. Eu não me dei tempo para estar com a minha mãe este ano. Talvez é isso que esteja a pesar muito em mim. Eu não me dei tempo para estar com a minha mãe. Então, pessoal, vamos aproveitar as nossas mães ainda vivas. Eu não gostava que nenhuma pessoa passasse por aquilo que eu passei, a dor, a culpa de ter perdido minha mãe. Eu, Boaventura, acabei me sentindo culpada. Eu já dizia que me sinto culpada, mas por quê? Porque eu acredito que minha mãe talvez quisesse estar comigo naquele seu último suspiro, naqueles últimos dias da vida dela, naquela semana. Mas ela não esteve comigo, por quê? Porque eu estava atarefada, estava ocupada, estava nas correrias, no preparativo do meu casamento. Então, eu preparava o meu casamento e a minha mãe sucumbia. E isso me traz uma culpa, um peso em mim, que se eu pudesse, eu passava todos os dias visitar minha mãe. Eu sempre falava com ela ao telefone, mas não visitava. Este ano, não visitei a minha mãe como deve ser. Olha que hoje ela já não está cá entre nós. Eu dizia, eu já tinha um plano, depois do casamento, eu não pode passar uma semana, tenho que compensar esse tempo perdido. Não pode passar uma semana sem que eu vá visitar minha mãe. Eu sempre dizia isso para mim. Depois do casamento, tenho que visitar minha mãe semanalmente. E olha o que aconteceu, eu não tive mais tempo. A vida é urgente. A vida é urgente, muito urgente. A gente nunca sabe quando a gente vai. Eu vi minha mãe na quinta-feira. Ela abraçou-me, ela disse, não chora, minha filha. E já no sábado ela já não estava mais entre nós. O telefone dela ficou comigo. Quando eu vejo as mensagens que ela mandou naquele dia, naquela quinta-feira foi dia 9. Vejo mensagens que ela mandou para aquele, não sei, áudios do WhatsApp, não sei o quê. Não estou a acreditar que minha mãe, do nada, ela foi embora. Porque eu não acredito que tenha sido, talvez, aquele problema dos pés. Tudo bem, que podia também ser, mas eu não esperava que ele levasse a morte dela. Não esperava. Eu comecei a ver, minha mãe fez uma mensagem no dia 9, naquela quinta-feira. Sábado, minha mãe já não... Ela falava bem naquela quinta-feira e sábado, minha mãe já não estava mais entre nós. Então, a vida é urgente. Vamos aproveitar ao máximo os nossos pais.
o máximo, o máximo. Os nossos pais e os nossos filhos também. Os nossos filhos, os nossos esposos, os nossos amigos, sabe? Eu admiro que há pessoas que ainda guardam algum rancor, alguma raiva, algum sentimento ruim, porque aquele falou isto, aquele... A vida é urgente. Eu saí de casa, nunca se sabe se é de voltar para casa. Eu saí de casa, nunca se sabe se volto. A vida é urgente, portanto temos que, o máximo possível, não guardarmos coisas ruins nos nossos corações, né? Não guardarmos coisas ruins nos nossos corações. Casais, principalmente casais. Há casais que são que nem gato e rato, vivem em brigas, não sei o quê. Este vai para lá, este vai para cá. E hoje mesmo, por acaso, perdi, desculpa, eu não sei se devia falar deste assunto porque não me diz respeito, mas há uma irmã que eu passei praticamente toda a manhã na casa dela, perdeu o marido. Meu marido estava chateado com ela, então o marido vivia na África do Sul, então o marido saiu, não sentiu-se bem, saiu da África do Sul para Inhambane, na casa dos pais, e hoje ela recebeu a notícia que o marido já não está mais. Então, o marido foi-se embora, eles estavam em briga. Não se falavam, tanto que ele saiu de lá sem sequer dizer à esposa que já está cá em Moçambique. Hoje em dia, ele já não está entre nós. Então, vamos evitar o máximo. Vamos ser amigos, vamos sair, vamos passear, vamos divertir, vamos conversar mais. Hoje as pessoas estão mais entretidas ao telefone, às redes sociais. Você vê o marido está nas redes sociais, a esposa, os filhos, estão todos ali na mesma sala, mas cada um com seu telefone. Então vamos evitar, vamos nos aproveitar o máximo. Se eu pudesse voltar o tempo, eu teria aproveitado muito minha mãe durante esse tempo que eu fiquei distante dela, esses 3 meses praticamente que eu fiquei distante dela. Eu teria aproveitado o máximo, mas não consegui, não pude. Eu a pensar que a minha mãe vai estar bem. Depois do casamento, a gente vai aproveitar muito bem com ela. Eu devo lhe visitar mais. Vou dar tudo aquilo que ela quer. Sabe que há momentos em que minha mãe me pedia, minha filha, pensa uns 500 meticais porque não sei o quê. Eu ficava assim, mas mãe, ela não sabe mesmo que eu estou a me preparar para me casar. Como é que ela ainda me pede alguma coisa? E hoje eu daria tudo, só para ter ela comigo. Daria tudo. Então, vamos aproveitar. Qual é o nome dela mesmo? Linda Kwambi. Linda Kwambi. Uhum. Ela deve estar orgulhosa onde quer que esteja. Amém. Deve estar orgulhosa e feliz, não é? Porque um dos maiores sonhos dela era ver a filha casada. Na verdade, um dos maiores sonhos dos pais é nos ver casados. Uhum. Alguma mensagem a deixar? Estamos praticamente a fechar. Tudo bem. Muito obrigada primeiro por ter permitido, Boaventura, que eu desabafasse, desabafar, né? Eu não tinha com quem conversar assim, porque meus irmãos, sempre que eu tentasse tocar no assunto, eles proibiam. Não toque esse assunto, não toque esse assunto. Então eu não tinha alguém para conversar, desabafar. Então, obrigada mesmo por ter aberto essa exceção, ter me dado essa oportunidade de estar aqui a conversar, dizer todo mundo, todo o pessoal que ainda está com a sua mãe, o seu pai vivo, vamos aproveitar. Esses velhos, por vezes os velhos são chatos, mas vamos aproveitar o máximo, não desperdicemos nenhum momento, nenhum tempo com eles. Vamos nos aproximar mais dos nossos pais, casais, vamos nos amar, por favor, vamos nos amar, vamos nos abraçar, filhos, amem vossos pais. Acho que é tudo. Vamos aproveitar o momento. A vida é urgente, a vida é um sopro apenas. Do nada, não piscar. Basta viver para morrer. Hoje estou viva, amanhã posso não estar mais cá. Então vamos aproveitar o momento. Obrigada. Nós é que agradecemos por ter estado aqui conosco, Nina. Felicidades no seu casamento. Obrigada. E continue sendo esta mulher que conseguiu superar
quer dizer, algo que muitos se calhar não conseguiriam. Conseguiu superar, está aqui hoje em pé e a contar a história para nós e para todos que nos acompanham. Obrigado. Volto mais vezes, sempre que quiser conversar, estamos aqui. E quero agradecer a todos que estão a acompanhar o nosso programa. Este é o nosso podcast, é o nosso Way. Próxima semana vamos trazer mais uma história. E siga as nossas redes sociais. Até lá.